Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Amor à Santa Igreja. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Salmo 90. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te. Com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até 10.000 à tua direita, nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizeste do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras, porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. O presidente Lula disse hoje em uma entrevista que é, aspas, normal que tenha briga e que, aspas, não tem nada de grave sobre a crise na Venezuela. Ao vivo, então vamos a Brasília com a nossa repórter Luciana Amaral. Ela tem os detalhes. Luciana, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. O presidente Lula falou sobre a situação da Venezuela em entrevista à TV Centro-América do Mato Grosso. E nessa entrevista, William, ele buscou minimizar a tensão, disse que não vê nada de anormal no processo até o momento lá na Venezuela. A gente separou um trecho dessa fala do presidente Lula. Vamos conferir o que ele disse. Abre aspas. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com um recurso e vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Daí, o presidente Lula continua dizendo: tem um processo, não tem nada de grave, não tem nada de assustador. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de anormal. Fecha aspas. Essas, então, foram algumas das declarações do presidente Lula hoje à tarde em relação a toda essa questão da Venezuela. E olha, hoje à tarde também o presidente Lula conversou ao telefone com o presidente
presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, justamente sobre toda essa situação. A ligação durou cerca de meia hora. Na ligação, o Lula defendeu que a divulgação das atas eleitorais na Venezuela é fundamental. Segundo o Itamaraty e também a Casa Branca, Joe Biden concordou com esse posicionamento do presidente Lula, concordou, portanto, que a divulgação dessas atas eleitorais é fundamental. A oposição venezuelana pretende usar essas atas como uma forma, uma base ali de tentar comprovar possíveis fraudes ao longo do pleito que ocorreu nesse último domingo. Já a diplomacia brasileira defende que se espere ter mais informações, defende a divulgação, sim, dessas atas eleitorais, tanto que o Brasil não reconheceu ainda oficialmente a vitória de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela para um terceiro mandato. Lula e Biden também passaram por outros assuntos nessa ligação, por exemplo, a área energética e o G20, mas com certeza o assunto, o tema principal foi a Venezuela. William, volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. A situação na Venezuela se caracteriza agora por aqueles números sempre macabros desse tipo de situação. Quantos já morreram? 11 em protestos. E quantos já foram presos? Em torno de 700. Um dos partidos de oposição à ditadura afirma que foi sequestrado o líder desse agrupamento. Reportagem da enviada especial a Caracas, Luciana Tadeu. O partido de oposição Vontade Popular postou este vídeo nas redes sociais e afirma que o flagrante é do momento do sequestro do líder Fred Superlano, vítima, segundo a sigla, da repressão do governo. Os ocupantes do veículo em frente a um portão foram retirados à força por homens vestidos de preto, colocados no veículo que está atrás e levados dali. Sobre essas imagens, a CNN pediu um posicionamento das autoridades venezuelanas. Sequestraram a alguém! Sequestraram a alguém! A tensão política continua nas ruas com mais um dia de manifestações contra o resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral que deu vitória para Nicolás Maduro. A ONG Fórum Penal chama a atenção para mais de uma dezena de mortos durante os protestos. Para o governo, os atos são uma tentativa de golpe. Quase 1.000 pessoas foram presas. O aliado de Maduro e presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, disse que os chefes dos protestos deveriam ser presos e deu nomes: a líder da oposição, Maria Corina Machado, e o candidato opositor Edmundo Gonzalez, que, segundo o líder chavista, pagaram pela participação de manifestantes. Jorge Rodrigues chamou os opositores de fascistas que não merecem benefícios processuais nem perdão. O próprio presidente Maduro disse na reunião do Conselho de Estado que os opositores serão responsabilizados. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. A oposição afirma que já está em posse de 80% das atas dos votos por sessão. Os documentos mostrariam uma vantagem de Edmundo Gonzalez tão grande que, mesmo que o presidente tivesse 100% dos votos restantes, seria impossível reverter a diferença. O Conselho Eleitoral ainda não apresentou todas as atas, como exige boa parte da comunidade internacional. O candidato oposicionista apelou aos militares, pedindo que ajudem a fazer com que a vontade do povo seja respeitada. Ustedes sabem lo que passou el domingo. Cumplan com su juramento. La Constitución está por encima de todos. Los venezolanos queremos paz e respeito à la voluntad popular. Mas o ministro da Defesa venezuelana disse que as Forças Armadas reconhecem os resultados do Conselho Nacional Eleitoral, que proclamou a reeleição de Maduro. Reafirmamos la más absoluta lealtad y apoyo incondicional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el poder electoral para el periodo presidencial 2025-2031. Parece uma caricatura de filme B, essa imagem desse grupo de fardados ali. A gente lembra os piores momentos de ditaduras militares latino-americanas. Eles realmente têm uma noção de cenografia muito apurada. Tiago Vidal, o Lula nos fez o favor,
estou falando favor com ironia, de trazer o problema para cá. Independentemente da situação internacional em torno da Venezuela, que nós vamos abordar aqui em todos os detalhes, em todas as suas vertentes, Lula, com essas declarações de hoje, trouxe o problema político para dentro do Brasil, particularmente para o lado político que ele representa. Se registra um racha considerável em personalidades que se apresentam como personalidades representativas das esquerdas brasileiras em função dessa relativização moral que o presidente brasileiro fez hoje da situação na Venezuela. Tiago Vidal. Boa noite, William. Boa noite, Lorival, Caio, Daniel. Obrigado, William, pelo convite de estar aqui com vocês novamente. É sempre um prazer. De fato, o presidente Lula, ele tem, para além do que tem sido feito pela diplomacia brasileira nos últimos dias, tem tido diversos desafios, né? Eu acho que o Lula, e o governo de maneira geral, mas o presidente Lula em particular, tem dois desafios / problemas. O primeiro deles é um problema histórico. O Lula, o PT e a ex-presidente Dilma, durante os últimos 20 anos, durante os vários anos em que foram governo, praticaram uma espécie de, serviram como uma espécie de facilitador, pelo menos um facilitador por condescendência com o regime do Nicolás Maduro e do ex-ditador Hugo Chávez. Eu digo condescendência porque muitas vezes a gente sabe que a condescendência, a leniência é uma forma de facilitação e de apoio, ainda que velado, né? Então, eu acho que o primeiro desafio desse primeiro momento agora é justamente romper com essa quase tradição dos governos do Partido dos Trabalhadores nos últimos 20 anos de apoiar ou de ser condescendente com o regime Maduro, né? O que eu acho bastante complicado, porque não se faz isso da noite para o dia, né? E as falas do presidente Lula hoje à tarde vão nesse sentido, ou seja, por mais que a diplomacia brasileira, que é uma diplomacia muito profissional, muito qualificada, uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo, esteja fazendo um trabalho sério, tanto em Caracas quanto fora de Caracas, para tentar solucionar, ou mais ou menos solucionar a questão, a gente tem um componente por trás, que é o componente partidário pessoal. E isso me leva ao segundo desafio do presidente Lula, que é um desafio de doméstico, é um desafio de contenção. Ou seja, não adianta o governo brasileiro tentar fazer esforços para solucionar o que está acontecendo em Caracas no mesmo momento que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, solta uma nota na noite de ontem vergonhosa sobre o que aconteceu na Venezuela, e movimentos sociais e grupos sociais vinculados direto ou indiretamente ao governo, por exemplo, como o Movimento Sem Terra na noite de ontem, na tarde de ontem também, emitiram mensagens bastante problemáticas de apoio ao Maduro. Então, o desafio do Lula é esse, né? É legitimar o trabalho sério que vem sendo feito pela burocracia do Itamaraty, ao mesmo tempo em que tenta romper o que não está acontecendo com anos de facilitação do regime Maduro. A gente, somos nós experientes repórteres, a gente sabe o que sai às vezes ali das máquinas de escrever, eu quase falei, tá vendo? Tá entrando na minha idade. O que sai ali dos teclados, né? É uma máquina de escrever. No fundo é a mesma coisa. O que sai ali dos teclados, né? De quem dedilha esses comunicados lá na direção do PT. Isso não é, digamos, algo que você pode dizer, isso é o PT. Mas e o Lula, Daniel Rittner? Que bom a tua volta das férias com um abacaxi desse no colo. Como é que a gente descasca um abacaxi desse? Descasca no seguinte sentido. É extraordinariamente irresponsável para um chefe de Estado, como o Lula é, dizer que não há nada de grave num acontecimento que está sendo visto como extremamente grave pela comunidade internacional, mesmo por aqueles que apoiam o Maduro. Acham que é grave a situação. Ninguém minimiza neste momento a situação na Venezuela por todas as suas consequências. Aqueles que acham que ele foi reeleito, aqueles que acham que ele cometeu uma fraude. Nenhum nega a amplitude do que está acontecendo. Aí o presidente brasileiro faz isso. William, é um abacaxi gostoso esse de descascar, porque a gente se empolga aqui pelo lado jornalístico com esse tema tão espinhoso, né? Agora, vamos pensar um pouco ali, eu vou trazer um pouco o que escutei nas conversas com diplomatas, com Itamaraty, com o Palácio do Planalto, e ali o primeiro pedido ali que se faz, e eu não estou comprando como o meu raciocínio, mas o primeiro pedido que se faz no governo brasileiro, só não compre a valor de face aquilo que Lula está dizendo, porque ele escorrega mesmo a retórica de Lula, seja no conflito em Gaza, seja na guerra na Ucrânia e agora com Venezuela, a tendência ultimamente tem sido ele escorregar mesmo
quando dá declarações públicas sobre esses assuntos. Então vamos focar ali o que o Brasil tem feito, não o que Lula tem falado. Esse é o pedido que eu escuto aqui em Brasília por parte dos integrantes do governo. E ali, a risca que se quer traçar é a seguinte: bom, não adianta a gente ter nem países de um lado, que são os suspeitos de sempre, que vão reconhecer Maduro reeleito, Rússia, China, Cuba, Coreia do Norte, etc., nem uma posição de dizer, bom, isso aqui foi roubado, é uma ditadura, não se pode mais chamar Maduro para conversa e vamos declarar um Guaidó 2. Isso também não vai ajudar a resolver a situação que se apresenta. A situação que se apresenta é muito grave, mas precisa se apontar um caminho, né? Qual que é o caminho? O que me disseram hoje? Você não tem nenhuma carta na manga que a diplomacia brasileira ou a Casa Branca, nessa ligação com Lula, esteja escondendo. Não está escondendo nada. É muito difícil. O problema é que se pode caminhar facilmente para uma situação de irreversibilidade nessa escalada de conflitos entre governo de fato, que é Maduro, e oposição. Porque, de um lado, você tem a oposição numa escalada nas ruas, com a suspeita, com uma tendência, segundo o governo brasileiro, de descambar para a violência. E do outro, você tem um governo que raptou Fred Superlano hoje. Fred Superlano não é uma figura qualquer, é um sujeito que ia participar das eleições primárias na Venezuela, abriu mão para apoiar Maria Corina Machado, foi governador eleito de Barinas, que é o estado natal de Hugo Chávez, é uma figura absolutamente relevante. Mas, Daniel, e você tem ali... Peraí, Daniel, eu estou seguindo a descrição que você faz a partir do teu trabalho profissional, que é totalmente dedicado a entender o que está acontecendo na cabeça dos formuladores de políticas em Brasília, mas a descrição que você traz para nós daquilo que você apurou, você está reproduzindo o que você apurou, sugere uma equivalência quando você fala situação de irreversibilidade, uma oposição que vai prevalecer. O monopólio da violência é totalmente da ditadura. Digamos, as formas de repressão, de sufoco da oposição são praticadas pela ditadura. Então, se entre as fontes com as quais você conversa em Brasília existe essa compreensão de uma equivalência entre os dois lados, nós estamos vendo gente em Brasília profundamente equivocada sobre a realidade. É que eu não percebo essa equivalência, Willy. O que eu percebo é o seguinte: se não tivermos um caminho para sair dessa situação, o que vamos ter é sim uma ditadura instituída. E o que o governo brasileiro está cobrando a ditadura já está instituída, Daniel, a ditadura já está instituída. Mas como que você sai disso? Como que a gente sai dessa situação? Essa é outra questão. Né? Deixa eu ver, Caio, você hoje também passou o dia empenhado em ouvir dos círculos do governo em Brasília, afinal de contas, o que está acontecendo. E a minha pergunta para você é a seguinte: há um empenho muito grande entre o lado profissional da formulação de política externa brasileira em coordenar o mínimo que seja possível de coordenar. Aí o presidente vem e diz o que ele disse. William, tem duas questões aqui nesse debate todo, até pegando na linha do que o Daniel falou, que para mim estão muito claras aí. Eu já estou há 10 dias aí mergulhado em Venezuela. O governo brasileiro, o presidente Lula e Itamaraty dão o benefício da dúvida para a ditadura, para o regime do Nicolás Maduro. Dão, sim, o benefício da dúvida. E segundo, há uma resistência, isso não é muito novidade, mas eu percebi isso a cada conversa, há uma resistência à oposição por parte do governo brasileiro. O governo brasileiro não gosta da oposição venezuelana. Não digo do Edmundo, eu digo principalmente da Maria Corina. E acho que juntando essas duas questões, né, um benefício da dúvida ao Maduro, as promessas que o Maduro fez ao Celso Amorim anteontem na conversa de que vai publicar as atas sem prazo estipulado, embora a legislação venezuelana, salvo engano, são 30 dias. Juntando isso com essa resistência que tem para a oposição, dá esse impasse e a forma como o governo brasileiro está conduzindo. Porque a mesma benefício da dúvida que se dá aos argumentos do Maduro, eu ouço muitos questionamentos à viabilidade e à autenticidade e ao ativismo da oposição.
a oposição, nas minhas conversas, sempre é colocada em xeque, não só em relação ao que aconteceu agora, mas em relação a todo o histórico, a questão do Guaidó, enfim, tradicionalmente. Então, esses dois elementos que estão conduzindo, no meu sentido, em todas as conversas. Deixa eu voltar um pouco mais para a figura do presidente Lula, Lorival. Há pouco o próprio Daniel estava reproduzindo um pouco dos diálogos que ele teve, das informações que ele recebeu, conversando com as fontes dele em Brasília. E aí ele faz um relato, o Lula acaba escorregando quando fala dessa situação, acaba escorregando quando fala daquela outra situação. Há um padrão no que eu não chamaria de escorregão. O que existe é um padrão de relativismo moral. O que existe é uma moral para eles e uma moral para nós. Aliás, essa é uma frase antiga do Lenin. A nossa moral é a deles. Eu não quero fazer proselitismo barato político e provocar a esquerda com esse tipo de coisa, mas os escorregões que eu estou colocando entre aspas do presidente Lula, eles obedecem um padrão. E o padrão é claramente um relativismo moral a partir de posturas político-ideológicas. O Lula é corresponsável pelo chavismo, dentro da proporção de responsabilidade que o Brasil tem na América Latina como país vizinho. Em dezembro de 2002, com o presidente Lula eleito e uma greve da PDVSA, que já durava 8 meses, estava faltando combustível na Venezuela. O presidente Lula o presidente eleito Lula pediu ao presidente Fernando Henrique Cardoso que mandasse um navio com gasolina para a Venezuela para sustentar ali o regime. Então, ele já ensaiou o apoio ao Chávez antes de assumir o Palácio do Planalto. E, a partir daí, passou a pedir voto ao Chávez, como fez em 2006, em novembro, 19 dias antes da eleição, da reeleição do Hugo Chávez, que ia mudando a Constituição constantemente para poder se perpetuar no poder, e o Lula ia endossando isso e financiando projetos de infraestrutura na Venezuela. Naquela oportunidade, estava inaugurando uma ponte sobre o rio Orinoco, construída pela Odebrecht com dinheiro brasileiro. E foi fazendo isso, dizendo que não conhecia nenhum país que tinha mais eleições do que a Venezuela era uma democracia. Veio o Nicolás Maduro e o Lula voltou ao poder no ano passado, recebeu o Nicolás Maduro na véspera da cúpula sul-americana com honras de chefe de Estado, constrangendo os líderes democráticos que participariam no dia seguinte da cúpula sul-americana. Em março, depois deu o aval ao acordo de Barbados e em março disse que a Maria Corina Machado não devia ficar choramingando e devia fazer como ele fez quando foi condenado, como se a justiça brasileira fosse igual à justiça venezuelana, né? E hoje ele diz que é uma briga e que deve ser resolvida na justiça. Que justiça? Em 2015, quando foi a última eleição justa da Venezuela, a oposição obteve a maioria absoluta na Assembleia Nacional, em dezembro de 2015, e aí, em seguida, na virada do ano, o regime aposentou os membros do Conselho do Supremo Tribunal de Justiça, que eram independentes. O Supremo Tribunal de Justiça, a partir daí, passou a ter chavistas, que passaram a derrubar todas as decisões que a Assembleia Nacional, anular as decisões que a Assembleia Nacional aprovava, as leis, né? E esse Juan Guaidó, que foi mencionado, o Juan Guaidó, ele assumiu a presidência da Venezuela dentro da Constituição venezuelana. Por quê? Porque o Nicolás Maduro rejeitou um processo de recall que tinha reunido assinaturas muito mais do que suficientes. E pela Constituição venezuelana, quando o presidente viola uma lei fundamental, a própria Constituição, que era uma Constituição chavista, feita pelo Hugo Chávez, o cargo foi declarado vago e o presidente da Assembleia Nacional assumiu, que era o Juan Guaidó. Então, assim, aí vem 2018, que é uma reeleição que era ilegítima e ilegal,
e que, porque o Maduro havia violado a Constituição, rejeitando um processo de recall, e aí a oposição não participou dessa eleição e ele, entre aspas, se reelegeu. No ano anterior, ele já tinha substituído a Assembleia Nacional de maioria oposicionista por uma Assembleia Constituinte. Eu cobri aquela eleição também, coberta de irregularidades e de violência. Foram 126 manifestantes mortos. Agora, ontem, a Maria Corina pediu para os manifestantes não entrarem em confronto com a polícia, né? Exatamente porque conhece esse jogo do chavismo. O chavismo tem a polícia, a Guarda Bolivariana, o Exército e tem os homens dos coletivos armados, que são homens grandes, fortes, que saem para brigar. Que operam de motocicleta muitas vezes. Radiocomunicadores e que estão com uma pistola ali escondida se precisar usar e intimidam a população. São os mesmos que impediram, junto com o Plan República, esse general que apareceu aí, dizendo que o Exército, que o Conselho Nacional Eleitoral certificou a votação, foram eles, do Plan República, junto com esses coletivos armados, e nós mostramos isso aqui ao vivo na CNN no domingo, que impediram que os fiscais da oposição, como prevê a lei, acompanhassem a apuração dos votos. E depois de serem impedidos, mesmo assim, eles foram expulsos das salas de apuração, mas eles conseguiram fotocopiar as atas de 70% das mesas e levaram e conseguiram transmitir isso num sistema dedicado da oposição. E aí, os funcionários, que são funcionários públicos, operadores do sistema automatizado, contaram para jornalistas que receberam ordem do Conselho Nacional Eleitoral de suspender a transmissão dessas atas. E aí agora o presidente Lula, mais do que o benefício da dúvida, ele constrói uma dúvida em torno de todos esses fatos que eu estou relatando aqui, que eu sei de cabeça, porque nós cobrimos isso ao vivo. Eu atravessei a madrugada de segunda-feira aqui, acompanhando tudo isso que estava acontecendo. A Luciana Tadeu mostrou atas verdadeiras, assim, ao vivo na TV. Nossa correspondente lá. Edmundo Gonçalves, 300 votos. Maduro, 19. No centro de Caracas, que era considerado uma área chavista. E eu recebi relatos de repórteres locais de várias partes da Venezuela com números muito parecidos das atas. Então, a dúvida que o presidente está concedendo para Maduro é uma dúvida que o presidente Lula tem ajudado a construir a respeito do regime venezuelano desde que ele começou em 1999.